Olá a todos, o meu nome é Gui Pinto e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Primeiro de tudo, quero-vos agradecer pelos 100 subscritores. Eu sei que não é um número muito grande, mas é uma marca e qualquer pessoa que começa no YouTube tem como objetivo chegar aqui. Por isso, estou muito contente e muito agradecido a todos vocês. E tu, que estás aí desse lado e ainda não te inscreveste, já sabes, se gostas do conteúdo do canal, inscreve-te, não custa nada e ajuda muito. Nós hoje vamos falar sobre bandas elásticas, ou elásticos, como quiserem chamar, e pode ser um tema um bocado controverso, pois há pessoas que defendem uma coisa, há outras que defendem outra, mas eu vou-vos dar a minha opinião consoante a minha experiência na utilização dos elásticos. Para quem não sabe o que é que são as bandas elásticas, são isto aqui, temos aqui diferentes intensidades. Eu aqui em casa tenho este aqui azul, que não é o mais leve de todos, ainda existe um mais leve. Depois a seguir a este temos o amarelo, que tem um bocadinho mais de intensidade. A seguir, o laranja e depois ainda existe um elástico ainda mais grosso que oferece ainda mais resistência. As bandas elásticas podem ser bastante úteis, mas também podem ser precisamente o contrário. Pode ser aquilo que faz com que o teu progresso não seja tão bom. Mas apesar de tudo, eu aconselho a qualquer pessoa, em qualquer nível, a comprar uma banda destas, desde que a saiba utilizar corretamente. E nós hoje neste vídeo é o que vamos ver. Vamos ver os principais erros que vocês podem cometer com isto, que foram os erros que eu cometi e não é o que eu quero para vocês. Quero que vocês consigam ter um bom progresso, rápido e com muita qualidade. Então, se recuarmos um bocadinho àquele vídeo em que eu vos dei 3 dicas de como progredir mais depressa na calistenia, para todos aqueles que não viram, vou deixar o vídeo na descrição, eu disse-vos que uma delas era fazer os exercícios com peso. Além disso, ainda referi que nós assim, ao metermos peso nos exercícios, iríamos estar a fazer uma força maior, a emitir uma força maior para o nosso cérebro do que aquela que realmente seria se fosse o nosso corpo. Ou seja, quando tirássemos o peso, iríamos sentir muito mais leves e muito mais fortes. E com as bandas elásticas é exatamente a mesma coisa, mas ao contrário. Nós ao usarmos as bandas elásticas, vamos estar a emitir uma força para o nosso cérebro menor do que aquela que seria se tivéssemos com o nosso peso corporal. E então é aí que nós temos de ter cuidado. Quando eu digo isto, não quer dizer que vocês não possam fazer exercícios como elevações, fundos, planches, frontes com a banda elástica. Podem, mas têm que ter muita moderação. E aí é que está o grande erro. É que acabamos por utilizar isto em demasia. Foi algo que eu fiz bastante e não quero que o façam, mas se já o fizeram, eu compreendo perfeitamente, porque isto é algo viciante. Porque agora pensem comigo, vocês não conseguem fazer exercícios como planche, front, muscle-ups, porque ainda não têm força suficiente. Então o que é que fazem? Vão utilizar isto e com isso vão conseguir fazer. E de certo modo, pelo menos era assim que eu me sentia, eu sentia-me contente a treinar. Estar a fazer planche, front, coisas espetaculares, é uma sensação incrível. Mas isso é mau, porque nós assim estamos a dar uma força negativa ao nosso corpo, ao nosso cérebro e depois, sem isto, é um choque tremendo para o nosso corpo. E foi algo que me aconteceu muito, tanto nas pull-ups, quando não conseguia fazer muitas pull-ups, eu utilizava muito isto, como nas planches, usava bastante. Normalmente eu chegava ao treino, a primeira coisa que eu fazia era aquecer, como é óbvio, e depois o meu exercício de eleição era ir fazer uma planche com isto, umas planches com isto, várias. E é isso que vocês não podem fazer. E agora vou-vos ensinar como é que vocês têm de treinar com as bandas elásticas de forma a serem efetivas. Vamos supor que tu começaste a fazer elevações há pouco tempo e fazes poucas reps, ou fundos, por exemplo. O que vocês têm de fazer é começar logo o treino nas progressões e não irem logo para a banda elástica. Façam as progressões, ou seja, façam as negativas, façam as australianas, façam as elevações que vocês conseguem fazer com o vosso peso e só depois, em último caso, e não o façam todos os treinos, podem utilizar a banda elástica para fazer umas reps, para matar um bocadinho mais o músculo ou então simplesmente para conseguirem perceber a forma. E em relação às skills, front, planche, festa, etc, é exatamente a mesma coisa. Vocês começam o treino naquela progressão mais avançada que conseguem fazer, vão descendo e só depois é que começam a utilizar a banda elástica. E tal como nas reps, não usem todos os treinos, usem de vez a vez e isto é muito bom para conseguirem perceber bem a forma de uma planche ou de um front, perceberem bem a forma como é que o vosso corpo tem de se encaixar, é excelente para isso, mas para ganhar força não é o mais adequado. Fiquem nas progressões e se quiserem, uma coisa que isso eu aconselho a fazerem com a banda é fazerem, por exemplo, flexões em planche ou elevações em front. Isso já é um conceito um bocado diferente, já é algo que podem fazer com um bocadinho mais de frequência, mas também não abusem e façam sempre isso
após terem trabalhado as progressões. E pronto, é isto pessoal, não utilizem isto em demasia, façam sempre primeiro as coisas com o vosso peso corporal e só depois quando estiverem mais cansados, isto pode ser uma grande ajuda. Existem outras coisas sobre bandas elásticas, como aquecimento, ou então isto também pode servir de peso para fazer flexões, fundos, elevações, mas pronto, isso pode ficar para outros vídeos, não sei, deixem-me aí nos comentários o que é que vocês gostassem de ver aqui no canal, dúvidas podem mandar mensagem para as minhas redes sociais, Instagram e Twitter, que estão aí em baixo, e é tudo pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem o vosso likezinho, subscrevam, partilhem e vemos no próximo vídeo.